e contando histórias para ele. Então, quando a gente vê no filme aquele ambiente assim, de homens, de roupas sujas, mas entre os lençóis aparece ele aí já fantasiando, mas fantasiando com os objetos feitos pelo pai. Né? E é esse pai que ensina ele a escrever, e quando o pai morre, ele realmente fica assim, muito desestruturado e começa então uma busca. Vai para Copenhague depois, e lá ele começa essa série de coisas atrás de um. Queria ser ator, queria ser autor, queria trabalhar em teatro, e cantor de ópera também, ele ensaiou, mas tinha uma voz horrível. Né? E tinha uma coisa de se apaixonar perdidamente por mulheres famosas, que não davam a menor bola para ele. Então, já olhando por um olhar psicanalítico, a gente via que ele corria constantemente atrás de homens que pudessem beneficiá-lo com dinheiro e cuidar da educação dele, e ele realmente encontrou. Né? Teve um lá que se carregou, achou que ele tinha talento e cuidou da educação dele. E, enquanto isso, ele se apaixonava pelas mulheres e corria atrás e tudo, e as mulheres achavam ele um palhaço, né? Que ele era realmente uma pessoa muito desengonçada, muito alta, muito magro. Ele é descrito assim, né? E, bom, então, e mais do que ninguém, o Patinho Feio é uma história onde realmente aparece muito toda essa coisa do rechaço, do abandono, da luta para ser reconhecido, e foi um sucesso, porque era no auge, inclusive no filme, eles exploram muito essa questão da diferença entre os poderosos e os que não tinham dinheiro, pobres, né? E mais do que ninguém, eu acho que ele viu essa coisa de que os direitos deviam ser iguais, mas não eram. Né? Ele era aceito porque ele ia ler um conto, ele ia apresentar um trabalho, um teatro, uma coisa, mas em seguida eles soltavam e fechavam as portas para ele não podia entrar nos elegantes salões depois da festa, ele não podia entrar. Bom, esse conto de Natal pode ser examinado de vários pontos de vista. Revisei alguns blogs onde se comentava no Natal sobre, por ocasião do Natal, a grande emoção causada pelo conto. E as opiniões, o que causava nas pessoas era a sensação de desamparo, solidão e a indiferença. Alguns propuseram mudar o fim da história e o fizeram para um final feliz. Um dos pontos que a pessoa pede para permitam-me mudar a história como poderia, imaginando que o mundo deveria ser assim. Quando ela está muito frio, na hora que aparece o cheiro da comida, aparece uma criança e a criança, olha mamãe, aqui tem uma criança abandonada na rua e tal. Aí toda a família aparece, abre as portas e ela é adotada. Ela é adotada, passando a viver feliz, agora com uma família, com família e tal. Outros pedem que se faça as crianças lerem esse conto, porque é um conto muito ilustrativo para desenvolver a reflexão e o interesse pelos outros. Então, os blogueiros sobre... Tem várias versões desse conto e por autores que escrevem, que fazem literatura, mudando, mas tem uns em prosa, tem outros em verso, tem outros acrescentando alguma coisa. Eu só não vi nenhuma música escrita. Tem uma música colocada nessa letra. Podemos pensar. Mas, realmente, tem várias versões desse conto. Tá? Bom, outros lembraram a necessidade de ler de novo, porque se lembravam do quanto tinham chorado quando leram esse conto, e quando eram pequenos, e na noite de Natal, que a avó teria lido na mesa do Natal para lembrar, foi um pouco tarde. De qualquer maneira, teve alguém que teve essa ideia. Bom, então, e outras pessoas agradecem, então, a possibilidade de se emocionar novamente, como tinham se emocionado quando crianças. E o Brincar e Crescer, bom, aí agora nós vamos entrar assim, como que eu fui pensar essa história
para encontrar um sentido, do ponto de vista psicanalítico, que pudesse fazer com que a gente discutisse. Então, eu li e trouxe para vocês uma ideia winnicottiana que parece assim, que a mim me tocou muito de perto, e é engraçado que a versão que eu tenho tem mais um final. Deve ter sido aquela que vocês me mandaram, tem duas possibilidades mais. E aí eu, como tinha essa versão, eu resolvi trabalhar ela. Termina aí, mas depois tem mais dois finais. Né? Bom, deve ter sido uma criação do artista. Com o Brincar e a Realidade, o Winnicott se preocupa com os primórdios da vida imaginativa e da experiência cultural em todos os sentidos e com tudo que determina a capacidade individual de viver criativamente e encontrar prazer em viver. Como psicanalista pós-kleiniano, que propôs a estudar a relação objetal, centrou sua atenção sobretudo em dois pontos: o vínculo com o objeto, que é a reunião com a mãe depois da experiência de separação do nascimento, e o desenvolvimento do vínculo como um processo, aproximando-nos de um conhecimento único sobre o desenvolvimento, principalmente como se passa o desenvolvimento normal e o patológico. Em relação à experiência do carretel do neto do Freud, você se lembra aquela experiência do neto do Freud, que quando a mãe se afastava, ele puxava o carretel, e quando ela se afastava, né, e foi a primeira ideia que o Freud teve, observando o neto, de que ele trazia a mãe ia embora e ele trazia a mãe de volta. Né? Faz parte dos estudos de Freud. Em relação a isso, diz o Winnicott, pode-se considerar o carretel como extensão de toda a técnica de comunicação. O cordão, ou qualquer cordão por si só, tem o significado simbólico de ligação, comunicação, insegurança e ausência de comunicação. O Winnicott busca a comunicação como uma esperança. O cordão seria a via de comunicação e uma esperança. E se essa fracassa, a esperança, diante da ameaça de privação materna, então se estabelece o caos. A teoria do objeto e fenômenos transicionais dão possibilidade de novos caminhos quando não há mais saída. Para Winnicott, a partir do seu trabalho Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, percebeu que deveria existir um espaço de transição em que o bebê sai do mundo imaginário para o mundo da realidade, ou, segundo Freud, do princípio do prazer para o princípio da realidade. Espaço transicional seria, portanto, uma área de ilusão, um espaço potencial em área de criatividade. O objeto transicional representaria, então, o objeto da fantasia. Portanto, o que nos diz Catherine Clement, através desses objetos, por vezes insignificantes, é que o Winnicott abre todo um campo cultural, sobretudo brincar, a criação artística, o sonho e a religião. Pensei que a menina dos fósforos representa o bebê primitivo em suas desesperanças e desamparo, o frio, o escuro, a falta de agasalho, obrigada pelo pai a vender fósforos e submetidas a maltrato. Então, a descrição do autor da noite, do frio e da solidão me remeteu a um bebê desamparado que não sabe o que fazer, não tem nenhum recurso. E vão falhando todos os recursos, cada vez vai ficando mais frio, as portas estão fechadas, ela de longe vê, era noite de Natal, as festas, mas ela não tem acesso a isso. Na época da primeira infância, o funcionamento familiar e a função materna são indispensáveis ao atendimento das necessidades e desejos do bebê e da criança, uma vez que a vivência de satisfação é um dos organizadores do psiquismo ao promover um ambiente facilitador do desenvolvimento. As repetidas experiências traumatizantes vão deixando marcas na estruturação do psiquismo que são, como diz o Winnicott, crianças deixadas cair, ocorrendo uma descontinuidade entre a capacidade de ilusão, antecipando a desilusão de modo abrupto e desmedido, prejudicando a continuidade do ser. Assim,